novidade para contar para vocês. Muito do que eu vou estar falando aqui vocês já sabem, estão cansados de saber, e todos os palestrantes aí do evento durante todo o mês também já exploraram muito melhor. Mas, então eu fui para começar de uma coisa bem básica, porque também acho que é importante a gente deixar, já que essas palestras são então, acho importante deixar e começar do básico, no sentido de que esse material, todos esses materiais que a gente produz enquanto espíritas e grava e deixa registrado, enfim, vão aproximando cada vez mais outras pessoas também, né, do conhecimento, então, da filosofia espírita. Então, começando do básico, eu vou aí para a etimologia da palavra evangelho, da onde aparece. Então, evangelho vem do latim tardio, esse evangelium, né? Ou do grego clássico, que é o euangelion, formado pela junção dessas palavras, dessas partículas, o eu, que é bom, e essa outra palavra grega de fácil pronúncia, que todos vocês devem saber, que eu não tenho a menor ideia, que é mensageiro. Então, é a boa nova. Juntando as duas, temos aí a boa nova. Agora, tem um detalhe que angelion, naquela época, já era utilizado não exatamente para a boa nova, mas para dar uma gorjeta para aquele que trazia as mensagens, né? Então, é como se fosse o correio, né? Muito antes do telex, né? Que a gente estava falando aqui. Então, ia o sujeito entregar pessoalmente, né? Então, a gente já vai vendo que tem coisas aí meio não sabidas das questões do poder e do dinheiro envolvidas com os judeus e os cristãos, coisa que vai marcar muito, né, o trabalho de Jesus, né? No sentido de se libertar cada vez mais dessas amarras desse tipo de poder material, né? A gente pode dizer também que o Evangelho é um gênero de literatura do cristianismo primitivo que conta a vida de Jesus a fim de preservar os seus ensinamentos ou de revelar aspectos da natureza de Deus. Ou seja, eles não são meros relatos, né? Não é um livro de contos, né? A intenção não é biográfica, não é contar exatamente a vida de Jesus, mas é, além disso, um convite para adesão ao cristianismo sem proselitismos, né? Uma forma de deixar registrado da importância de tudo isso, sem forçar nada a convencer ninguém. Passa o próximo, Dói, por favor. Para a gente se situar na linha do tempo, a gente tem ali o Antigo Testamento, que foi produzido aí, há controvérsias nesse pequeno intervalo de tempo entre 1800 e 500 antes de Cristo, né? E depois o Novo Testamento, escrito entre 50 e 100 depois de Cristo. Bom, só por aí a gente já vai vendo questões aí difíceis em relação à publicação por si, porque vamos pensar que isso tudo então foi escrito 20 anos depois da morte de Jesus. Então é um escrito que não foi feito por Jesus, é um escrito feito por discípulos e que começaram a escrever 20 anos depois, e esses escritos foram acontecendo até o ano 100 depois de Cristo. Nós vamos ver depois desses evangelhos, inclusive o evangelho de João está mais situado, mais para perto, entre os 70 e 100, e os outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas estão mais no início dessa faixa de 50 a 100. E a gente tem, por fim, o evangelho
definido, determinado por Atanásio, bispo de Alexandria, no concílio de Hipona, formatado nesses 27 livros, chamado Codex Sinaiticus, em torno de 400, 393 depois de Cristo. Próximo, Dói, por favor. Então, a gente tem os evangelhos canônicos, que são 4, que são os que são aceitos como autênticos pelos cristãos, mas temos um tanto mais de outros evangelhos, chamados de apócrifos, que estão sempre sendo motivo de discussão, de análise, de trazerem sempre alguma dúvida. O que interessa para nós são esses 4 canônicos, até porque os apócrifos, segundo consta, a maioria deles foram escritos depois dos canônicos, né? Próximo, Dói, por favor. Então, nós temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Os 3 primeiros, o de Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque eles têm um conteúdo muito semelhante, e o de João é mais diferente desses 3. O de Mateus tinha por um objetivo principal apresentar e meio que tentar convencer os judeus de que Jesus era o Messias, que já era falado desde lá de trás do Antigo Testamento e das profecias. O Evangelho de Marcos era mais direcionado para evangelizar os romanos, e o Evangelho de Lucas escrito mais para os gentios, que eram todos aqueles não judeus. Estou trazendo esses dados históricos e de curiosidade, até porque cada vez mais, acho que vocês devem sentir isso também, com essa tecnologia espalhando informação, essa facilidade toda pela internet, vão se produzindo mais dúvidas, mais inclusive fake news, e as pessoas, sempre que sabem que somos espíritas, elas recorrem a nós para tirar dúvidas. E nós estamos vendo um movimento muito interessante para quem gosta de séries. Eu particularmente, eu não acompanho séries, mas existe uma série chamada The Chosen, que fala exatamente desse tempo cristão. E isso vem ganhando um sucesso muito grande, tão grande que a 4ª temporada foi lançada agora, e resolveu-se lançar, são 8 episódios, e os 2 primeiros episódios foram lançados no cinema, não foi nem direto no streaming, e vem com um sucesso de bilheteria tão grande que decidiu-se que os outros episódios todos vão ser também passados a princípio no cinema, agora em maio, 2-2. Então, a importância de tudo isso, parece uma bobagem o que eu estou falando, mas é exatamente isso da gente poder estar mais atento até para esses elementos que, por vezes, são ficcionais. Então, por exemplo, na série, Mateus é apresentado como dentro do espectro autista. Ele traz algumas características da síndrome de Asperger, a coisa de ficar muito ligada a minúcias, aos números, e que as pessoas, então, foram querendo dizer que Mateus tinha síndrome de Asperger. Na verdade, investigando, pesquisando isso, que se sabe é que o diretor da série tem uma filha autista, e por conta disso, talvez ele tenha querido dar um enfoque nesse personagem. Então, sempre essa delicadeza e o cuidado da gente não misturar a ficção com aquilo que se tem, de fato, investigado e documentado, né? Bom, próximo, Dói, por favor. E o Evangelho segundo o Espiritismo? O que ele traz de diferente? O que ele acrescenta? Que isso também é uma pergunta muito frequente para quem está se aproximando da doutrina, mas, afinal de contas, que confusão é essa entre os evangelhos, né? Próximo, Dói. Os espíritos, e no trabalho com Kardec, para efeito didático, dividiram a gente pode dividir em 5 partes o Evangelho.
a parte dos atos comuns da vida do Cristo, a parte dos milagres, a parte das predições, a parte dos dogmas, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentar esses dogmas, e o ensino moral. Essas 4 primeiras partes são partes habitualmente contestadas, questionadas, postas em dúvida, mas a parte do ensino moral não tem muito o que duvidar, né? É uma espécie de código universal, sem restrição de culto, ou seja, esse ensino moral todo está presente em diversas religiões e que funciona como uma regra de proceder, tanto em relação aos aspectos da vida privada quanto da vida pública. Então, é um princípio básico das relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Próximo, Dói, por favor. E aí eu fiquei pensando, para falar aqui sobre o Evangelho, falar sobre chover no molhado, se a gente teria algo que dá mais destaque no Evangelho como um todo. Se esse ensino moral ele estaria assentado sobre algo mais específico. E pensando sobre tudo isso, que eu fui chegando na questão do amor e da fraternidade, né? Então, parece que sim, parece que a linha mestra do que o Evangelho, do que essa boa nova vem nos trazer, é a prática do amor e da fraternidade. E aonde isso está escrito? Logo no prefácio do Evangelho. Uma única página, curta, que é uma mensagem do Espírito da Verdade e que vai nos fortalecer aí nessa teoria aqui que eu estou trazendo para compartilhar com vocês sobre o amor como a base de tudo, de fato, né? Então, vamos lembrar que, né, na época de Jesus, o que se praticava era fundamentalmente a lei de talião, né? O dente por dente, o olho por olho. Já tínhamos tido Moisés, né? Já tínhamos passado do politeísmo greco-romano, né, dos diversos deuses e deuses extremamente antropomórficos, que tinham sentimentos, emoções, raivas, amores, vinganças, traições, para a lei mosaica, onde ele vai nos apresentando o monoteísmo. Então, os judeus já traziam para a gente esse benefício de pensarmos no monoteísmo. Mas, vejam, temos então a chegada de Jesus, que é essa emergência e esse reforço, né, essa claridade que ele vem trazer, né, ampliando já os 10 mandamentos, né, ele vem mostrando com seus exemplos, inclusive de vida, e depois a gente chegando no Espiritismo, decifrando, digamos assim, alguma das metáforas que Jesus nos deixou. Mas vejam que até hoje a gente ainda tem muito dentro de nós a lei de talião, a lei do dente por dente, olho por olho, né? Nos últimos anos, inclusive, com todo esse aumento da violência que nós vemos sofrendo, não só no Brasil, mas no mundo, muito ficou recorrente aquela frase do bandido bom é bandido morto, né? Isso é a lei de talião, né? A gente achar que a saída é essa. E por que a gente tem que estar cada vez mais preparado, principalmente enquanto espíritas, diante de alegações como essas, que parecem tão vulgares e tão banais? Porque uma das pilhérias que essas pessoas fazem é dizer, bom, então se vamos receber os bandidos com flores em vez de receber com armas, vamos levar os bandidos para dentro de casa. Então, isso é uma deturpação do que seja o amor. A gente começa aí a pensar cada vez mais as diversas nuances do amor, né? Não é porque eu não quero o bandido morto que eu vou levá-lo para minha casa.
ele precisa de uma certa restrição da sua liberdade se ele cometeu um crime, dentro de condições ideais para que ele possa viver lá dentro e aprender coisas que eventualmente se transformar para ele poder ser reintegrado à sociedade, né? Ele foi afastado porque cometeu algo considerado dentro do nosso código de ética e moral inadequado para viver em sociedade. Então, ele precisa de um ensinamento e precisa de condições ideais para isso. Como médico, eu puxo sempre a brasa para minha sardinha, e claro, nem de longe aqui eu quero igualar, mas a gente poder pensar a restrição que a gente sofre quando sofre uma internação por uma doença, né? A gente precisa, muitas doenças a gente consegue tratar em casa, nem precisa de internação, mas às vezes elas complicam, às vezes elas são mais graves, e a gente precisa ficar restrito, né? Restrito num ambiente onde nós vamos receber os cuidados necessários para atravessar aquela doença, nem sempre se consegue, né? Às vezes a gente precisa sair de volta para casa, tem alta com home care, né? Com ainda cuidados semi-hospitalares, e que, além de tudo isso, né, aquela doença pode dar recidivas também. Então, se a gente trouxer esse exemplo bem mais a menos do que um aprisionamento, né, mas para a questão da interação, acho que vai ficando mais próximo de nós e mais humano e, portanto, mais fraterno a gente poder pensar em tudo aquilo que aquele outro irmão está precisando. Quando eu estou falando de amor, eu também não estou falando do amor romântico, o amor cortês, né, que surge lá na França, no século XII, naquela coisa dos homens que iam para a guerra e ficavam sentindo saudade das suas mulheres, né, um amor idealizado, né? Aquilo que é idealizado, de fato, não existe, né? Então, amor idealizado não existe. Ele vai findar em algum momento, né? Inexoravelmente, ele vai acabar. Então, estamos falando dessa outra qualidade, dessa outra especificidade de amor, que é o que o Cristo veio nos mostrar. O que, por vezes, inclusive, até faz confundir as palavras do Cristo, porque às vezes parecem duras, ou parecem paradoxais, ou parecem controversas, mas a gente vai aos poucos entendendo por quê. Então vamos parar um pouquinho aqui no prefácio, e o prefácio começa com: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Bom, aqui a gente já tem toda a metodologia empregada no Espiritismo, né? Uma metodologia técnico-científica. Por quê? Porque o que a gente está ouvindo aqui, o que a gente está lendo aqui, o que o Espírito da Verdade traz para a gente na abertura do Evangelho, é que os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Então, essa revelação, ela é uma revelação espiritual a partir dos Espíritos. Não temos aí um ser humano encarnado que vai levar aí as honras, as glórias e as perturbações por ter escrito qualquer coisa e deixado para a humanidade. E eles vêm imbuídos do seu melhor conhecimento, adquiridos ao longo das diversas encarnações deles também, encarnes e desencarnes, nessa tarefa que vai se assemelhando a um exército que vem lá para enfrentar essa batalha da escuridão, né? Vem iluminar os caminhos, que apesar de ser chamado de um exército, não é com armas, mas é através do conhecimento, né? E que se espalha por toda a superfície da Terra. Então, isso, a gente sabe que Kardec fez um trabalho de compilação de vários centros espíritas, cerca de 1000 centros espíritas. Ele foi o sujeito onde se concentrou toda essa parte
técnica científica para ser elaborada a partir das instruções dos espíritos em diversas partes do planeta, né? Então, isso traz também esse outro ponto comprobatório da importância do que nos chega, que é a universalidade, né? Então, diferentes pontos do planeta, recebendo através de diferentes médiuns, recebendo de diferentes espíritos, mensagens e orientações e ensinamentos. Próximo, Dói. Então, vamos aí para o segundo parágrafo. Então, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, pelo fato do Evangelho apresentar muitas metáforas, parábolas, ser, digamos, apresentado de uma forma cifrada por Jesus, muitas pessoas acham a leitura do Evangelho difícil, que não conseguiriam extrair, de fato, o seu ensinamento. E acabam lendo o Evangelho por dever, por obrigação, mas sem, de fato, entender. Então, esse o diferencial, né, que o Espírito da Verdade vem nos trazendo com o Evangelho para poder, entre aspas, traduzir, esclarecer, tirar o véu. Então, por isso que eles falam, né? São chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. De novo, para dissipar as trevas, ou seja, iluminando, né? Com luz, com conhecimento, não é com armas. O outro parágrafo, continuando, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Então, depois do impacto inicial de se falar em exército, estamos aqui falando numa grande orquestra, né? E num grande coral. Então, as grandes vozes do céu, de novo, a referência é que todo esse conhecimento vem dos espíritos desencarnados, né? E não dos encarnados, que é muito mais limitado. E vamos aqui, eu vou fazendo essa imagem toda na minha cabeça, né? Desses sons como trombetas, né? Algo forte, esse conhecimento é algo forte que abre, que rompe a escuridão, e nos cânticos dos anjos que se associam, né? Formando esse divino concerto. Cada um pegue a sua lira, pegue o seu instrumento, e vamos todos nos harmonizar como numa grande orquestra, né? Que é trabalho mais perfeito de harmonia do que uma orquestra, seu maestro, e mais do que tudo, a despeito de ter o maestro, a despeito de ter o Spala, né, o primeiro violinista ali da orquestra, o que interessa é a obra que resultou naquela execução de todo um grupo, e não de uma ou outra pessoa, de um ou outro instrumento. Próximo, Dói. E, por fim, para reforçar ali a minha tese do amor e fraternidade, o último parágrafo vem: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, aqui fica claro esse caminho que eu estou advogando aqui, estou jogando para mim, estar advogando uma teoria, que para mim isso está muito claro desde sempre, do amor e da fraternidade, né? Então, os desencarnados estão junto aos encarnados, nos amam, né? Propõem esse amor de caminhar junto, todo mundo, encarnados e desencarnados, e caminhar junto por onde?
por esse caminho que leva para o conhecimento. Esse Senhor, Senhor, não se trata aqui de algo de uma imposição, né? Como também muitas vezes se pensava e ainda se pensa num Deus que castiga, num Deus que exige ali de todos os espíritos que se cumpra o que ele quer, como se a gente vai colocando Deus ali no lugar de uma criança birrenta, quase, né? Então, não, ele nos oferece esse conhecimento ao longo de todos os milênios que temos vivido, e cada vez mais nós nos aproximamos do verdadeiro sentido de tudo isso que nos tem sido transmitido, né? O próximo, Dói, por favor. E aí, assim, vou contar algo mais pessoal meu, que é isso. Quando a gente começou a pensar em trazer o Evangelho como o livro do mês do livro espírita, não só pelos 160 anos, mas pela sua importância como um todo. Mas eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Como que a gente iria falar sobre o Evangelho, e em especial eu aqui nessa tarefa de fazer esse encerramento, né? E eu estava sem pensar muito bem como é que eu ia fazer isso. E aí veio o Adair Ribeiro, do IEE, que fez a abertura do evento, e além de todo o contexto histórico que ele trouxe para a gente nessa palestra, falando sobre o Kardec, o desenvolvimento do trabalho todo do Kardec e dos espíritos, ele trouxe um relato pessoal, que reforçou ainda mais o que eu já tinha começado a pensar sobre a minha falação aqui sobre o amor e a fraternidade. Ele fez recentemente uma viagem para a Índia e para o Nepal, e apesar de ser uma coisa pessoal, eu estou contando porque ele contou para todos nós, e eu também falei com ele, pedi permissão para reproduzir aqui de novo, tanto que estou trazendo um slide dele. Num dos hotéis que ele se hospedou, ele encontrou essa placa. Deve estar difícil aí de vocês identificarem bem, mas é uma placa que vai trazendo nos diversos religiões e crenças da época praticamente a mesma mensagem. Essa mensagem do grande mandamento do amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, é uma pena que acho que não está dando para ver bem, mas temos ali o budismo, o hinduísmo, o cristianismo, o judaísmo, terra sagrada, então uma série de religiões e filosofias que, nas suas diferentes línguas, nas suas diferentes épocas, foram propondo a mesma coisa, né? E aí a gente vai chegando por fim. Eu pensei em fazer um sobrevoo mesmo, né? De reapresentar, entre aspas, como foi a divisão que a gente fez entre os diversos palestrantes. Nós conversamos sobre dividir 4 capítulos do Evangelho por palestrante, e vejam, a proposta que eu estou trazendo aqui também é de ver essa conexão que existe entre todos os capítulos, entre todas essas traduções que os espíritos benevolamente nos trouxeram aqui no Evangelho. Então, se mesmo com aquele detalhe, né, que eu falei anteriormente, de às vezes parece que Jesus está meio brabo, né? Ou que está sendo controverso, por exemplo, quando ele diz: não vim destruir a lei. Mas se a gente segue, aqui eu estou convidando vocês para fazer esse passeio nos títulos, né? Claro que muito com o que cada um já sabe do que se é desenvolvido dentro desses capítulos, mas mais para a gente fazendo esse passeio, digamos, mais superficial. Não vim destruir a lei.
por que não vim destruir a lei? Porque ele não estava se referindo à lei material, à lei civil, à lei dos encarnados, objetivamente, né? Ele estava falando de uma outra lei, uma lei que reina, um reino que não é desse mundo. E, bom, mas se não é esse mundo, que mundo que é? Pois é, ele vem e conta pra gente que tem muitas moradas na casa do Pai, né? E olha ainda que sutileza, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse título, né, só essa frase, a gente poder pensar que aqui já está uma proposta da reencarnação, né? Ou seja, há necessidade de encarnarmos e reencarnarmos seguidamente nesse processo de aprendizado, como também podemos olhar para o detalhe de que se estivermos abertos para ampliar nosso conhecimento, para nos tornarmos cada vez, não gosto muito dessa palavra, mas para nos tornarmos cada vez melhores ou mais evoluídos, a gente vai estar nascendo a cada dia. Cada dia que a gente acorda é um novo nascimento, e a cada novo conhecimento com o qual nos defrontamos é um novo nascimento, né? Então, é de uma complexidade tudo isso, e ao mesmo tempo de uma grande simplicidade, né? Próximo, Dói, por favor. E aí vem a série das bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de coração. No próximo slide, depois a gente vai ver ainda os bem-aventurados os mansos e pacíficos, os misericordiosos. Então, mas já nos chama a atenção como que alguém vem e fala bem-aventurados os aflitos, né? Como assim? Jesus e os espíritos estão dizendo que é bom estar aflito? Não, claro que não, né? Mas que é inevitável, é inexorável para o nosso grau de aprendizado, para o estágio que a gente vive de conhecimento, o estágio que a gente vive no planeta. É inevitável que vamos ter, que tivemos, temos e ainda teremos por um bom tempo muitas aflições, né? Aflições decorrentes exatamente da nossa ignorância. Não se trata de castigo, né? De novo, não temos um Deus punitivo, temos um Deus que ensina. Se a gente aprende, tira nota boa. Se a gente não aprende, não tira nota boa, não passa. Às vezes precisa repetir de ano, voltar para outras moradas, inclusive. Às vezes precisa mudar de escola até, né? A diferença é como nós vamos enfrentando essas aflições, né? O que aprendemos diante dessas aflições e o que isso vai dilatando o nosso conhecimento moral, né? Intelectual e espiritual, que eu particularmente prefiro dizer, né? Um aprimoramento espiritual. Claro que aqui já dá para a gente pensar aquela história de, bom, mas se tudo tem um sentido, por que crianças, né, recém-nascidas, nascem, que nem tiveram tempo de fazer nenhum bem ou nenhum mal, são naturalmente ignorantes, digamos assim, por que elas nascem com problemas? Por que elas sofrem também tanto, né? É exatamente por conta disso, né? De que tem alguma coisa que a gente não está vendo, né? Tem algo que aconteceu provavelmente antes, para a gente pensar que uma criança chega ali com problemas congênitos, chega com doenças que precocemente se desenvolvem ou até morrem, né? Mas o que é importante de tudo isso, nessas bem-aventuranças, é que nós temos esse Cristo Consolador, nós temos o Espiritismo, que vem trazer essa consolação, nos abrindo esse conhecimento, e que é importante que nós, diante das aflições, estejamos simples de espírito, simples de coração, para que a gente possa receber as orientações e as ajudas, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Então, de novo, aí a importância de estarmos, de fato, numa fraternidade, de considerar
que o outro está nos alertando, está nos falando, pode, de fato, fazer a diferença na nossa vida. Em especial, esses outros aqui, desses espíritos que trazem tantos conhecimentos para todos nós. Pode passar o próximo, Dai? E aí a gente chega aí no retumbante amar o próximo como a si mesmo e até mesmo amar os vossos inimigos, né? Pois é, que coisa difícil, né? O amar o próximo como a si mesmo me remete lá àquela placa que eu apresentei para vocês lá da viagem do Adair, né? Como isso está ali presente, de não se praticar com o outro aquilo que não se quer que seja praticado com a gente. Essa é a primeira prova de amor, né? E até mesmo em relação aos nossos inimigos, porque amar os amigos é fácil, né? Nós começamos hoje aqui falando de quem ia comer o bolo na casa de quem, que já passou, já fez aniversário, a Regina convidou para a casa dela, está todo mundo da internet convidado para ir na casa dela, comer uma coisa gostosa que ela falou. É fácil, isso é fácil, né? Mas e amar o bandido, né? Voltando lá para trás, né? Como da minha fala. E amar o bandido, né? Então, é preciso, mais do que nunca, a gente entender o que sejam esses sentidos do amor. E eu achei interessante, pode passar o próximo, Dói, por favor? Trazer essa história, né? Esse texto, literalmente, que está no Evangelho. Então, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe a questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Essa aí, para quem não conhece a historinha, foi uma pergunta capciosa, né? Porque os fariseus tinham sabido que os discípulos tinham trabalhado no sábado, não tinham guardado o sábado, tinham comido algo fora, nem me lembro dos detalhes, mas por quê? Tanto os fariseus quanto os saduceus, mas mais em especial os fariseus, eles advogavam muito mais os ritos, as manifestações exteriores do que a reforma do próprio coração, do próprio espírito, do próprio entendimento sobre o que era uma espiritualidade, né? Então eles queriam pegar Jesus, porque Jesus, como judeu, teria falhado não tendo guardado junto com seus discípulos o sábado. E Jesus, que não era bobo nem nada, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento, e aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, o que os fariseus, qual foi a pegadinha? Os fariseus estavam esperando que Jesus, enquanto judeu, dissesse guardar o sábado, que para eles era a coisa mais importante. E Jesus vai lá, percebe a pegadinha e sai brilhantemente respondendo isso, que deixou todo mundo de queixo caído, e o pessoal disse: estamos perdidos mesmo, esse sujeito é mais esperto que a gente vai ter que tramar coisas mais complexas aqui para tentar calá-lo, e ainda bem que não calou e que a gente teve, inclusive, a possibilidade de termos esse movimento espiritual todo também para nos favorecer e nos alertar. Passa o próximo, Dói, por favor. Que essa também é outro texto que está em Mateus: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Ou seja, tudo que tinha acontecido, né, de Antigo Testamento até aquele momento, todas as lutas, todas as guerras e todas as tentativas de mais harmonia e mais amor, estava resumido nessas duas leis.
né? Amar a Deus e amar ao próximo, como gostaríamos de ser amados, né? E aí, quando a gente chega na coisa dos inimigos, né? Mas a gente vai... como é que a gente ama inimigo? Né? Que eu só levantei a lebre ali atrás. Então, é claro que a gente não vai amar os inimigos como a gente ama os amigos, né? Existem várias formas da gente representar esse nosso amor e de agir nesse nosso amor. Com os amigos, a gente tem toda a questão da ternura, da confiança. Então, amigo é aquele em quem você confia. Mas se a gente conseguir não odiar, diminuir o desejo de vingança sobre os inimigos, ou até eliminar o desejo de vingança sobre os inimigos, essa é uma forma de amar e é uma forma de nos aprimorarmos, né? E aí eu recorro aqui a uma coisa que acontece, não sei se acontece com vocês, mas acontece com a gente, né? Comigo. Você está dirigindo e vem aquele sujeito que fecha a sua frente, né? Te tranca no trânsito, comete uma imprudência, te atrapalha. Não é um inimigo, mas imediatamente vem aquela tentativa de você jogar toda a sua raiva, externalizar toda a sua raiva contra aquele sujeito. Pois é, que tal se a gente pensar que aquele sujeito que nos atrapalhou o caminho estava extremamente perturbado com alguma coisa, né? Que tal se a gente conseguir até fazer uma prece, né? Para que o mentor daquele sujeito possa ajudá-lo, ou o próprio sujeito possa se acalmar um pouco mais. Claro que isso aí já é um padrão evolutivo que não sei nem se dá para a gente ter todo dia, mas é isso. Esse é o sentido de se aprimorar, de ter conhecimento, é saber que isso existe, que é uma possibilidade, que ao invés de eu brigar e de xingar, eu posso fazer uma prece por aquele sujeito, né? É uma chance ali de se recuperar, né? Tanto você que vai melhorando, quanto o outro. Porque senão, negar isso, de novo, eu trazendo aqui para a parte médica, seria o equivalente a uma pessoa que fumou durante 20 anos e desenvolveu um câncer de pulmão, a gente negasse o tratamento, negasse o conhecimento da gente enquanto médico, né? Clínicos, cirurgiões, todo mundo empenhado em poder oferecer algo, se não a cura daquela doença, mas pelo menos o alívio dos seus sintomas. Então, é uma caminhada, né? É uma caminhada todo mundo junto. Próximo, Dói. Próximo. E se a gente se ama, se a gente vive no amor, ou pelo menos a gente tenta que isso aconteça, a gente não vai humilhar ninguém, né? Ainda mais às custas de colocar nossas benemerências num outdoor para humilhar aquele que a gente está rebaixando, aquele que eventualmente a gente está ajudando. Traga essa coisa mais extremada, para ter essa imagem mesmo, né, do que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Porque isso sim é viver na caridade, né? É entender o sofrimento do outro e poder ver o que a gente pode fazer pelo sofrimento do outro. E perceber que aquele sofrimento do outro também é nosso, né? Que somos humanos, somos espíritos, todos nós, encarnados e desencarnados. E se a gente está vivendo, está tentando viver cada vez mais nesse amor e na fraternidade, a gente vai começar, pelo menos, honrando pai e mãe, né? Também parece óbvio isso. Essa já é uma forma de amar pai e mãe, a despeito de contatos íntimos, familiares, que às vezes, tantas vezes, são ásperos, são difíceis. Isso não exclui o reconhecimento e a gratidão para aqueles espíritos encarnados que nos trouxeram até aqui, nos deram a possibilidade desse envoltório carnal. E também, dessa forma, a gente vai se preservando cada vez mais da miséria ou da avareza
espiritual e material que ficar preso a Mamon nos deixaria, né? O próximo, Dói, por favor. E aí aparece esse negócio, sede perfeitos. Rapaz, mas como é que eu vou conseguir um negócio desse, né? Não é do dia para a noite, não é mágico, né? Não somos mais crianças para acreditar que é lendo meia dúzia de palavras ou recebendo meia dúzia de passes ou indo em qualquer igreja que seja que vamos virar criaturas perfeitas. Isso é trabalho, isso é conquista. O certo é que cada vez mais somos chamados, cada vez mais essa informação, isso tudo aqui que eu estou falando, está impresso, está na internet, está acessível num celular. Então, se a gente é chamado, se a gente tem a oportunidade de receber tudo isso, o que a gente vai fazer com esse material? O que a gente vai fazer com essas ferramentas, com esses instrumentos, né? Nos aprimorar, né? A tentativa é sempre de nos aprimorarmos, sabendo que caminhando e trabalhando, a gente vai conseguir mover até montanhas. Não, de novo, não é mágico, é à custa de trabalho. E por isso todos os trabalhadores que estejam com essa disposição de trabalhar são bem-vindos. E ainda mais um detalhe aqui dos trabalhadores da última hora que me ocorre, é que talvez os trabalhadores da última hora, entre aspas, seja também uma referência ao próprio Espiritismo, né? Quando trazemos mais, através dos Espíritos, trazemos mais orientação ainda, né? O próximo, Dói. E tudo isso fazendo parte do nosso estudo íntimo, né? Se cada vez mais a gente precisa se dedicar ao estudo de nós mesmos e ao estudo de tudo isso, como eu disse antes, que vai nos chegando, porque a gente sabe também que as fake news estão por aí, e o povo já dizia isso, ó, falsos cristos e falsos profetas vão aparecer, né? Então, temos que estar atentos, temos que respirar, né? Não ficar disparando no WhatsApp, como por vezes a gente faz, uma notícia, uma informação que traz ali um desserviço, né? Porque a informação é para funcionar como uma candeia, uma luz, que não é para ficar escondida embaixo do armário, senão ela não vai iluminar nada, né? Ela tem que ficar ao alto. E já que a gente tem essa ferramenta, vamos usá-la para iluminar cada vez mais, né? O próximo, Dói. E aqui, quando ele fala também de não separar o que Deus juntou, né? Que essa é uma questão aí sobre divórcios, separações, dos casamentos, ele está se referindo a essa junção espiritual, que nem sempre corresponde à junção material, à união material, né? E, por fim, nós tivemos a Regina aqui com os últimos 4 capítulos, né, incluindo o capítulo sobre as preces. E é muito interessante, muito delicado isso, né? Buscai e achareis, pedi e obtereis. Então, vamos prestar atenção no que a gente está pedindo, porque a gente pode receber. E nem sempre a gente pede coisa muito boa para aquele momento, né? O nosso nível de conhecimento e de ignorância, às vezes, deturpa. Então, precisamos de um guia no sentido de termos essa dilatação do nosso conhecimento. Não vamos nos aprisionar em dogmas. Vamos tentar cada vez mais sair desse mundo mágico onde a gente quer mesmo, né? Como uma criança, que tudo se resolva num passe de mágica, mas aí a gente entra no mundo adulto e descobre que não é bem assim,
que a gente tem que trabalhar, né? E finalizando mesmo com essa coisa das preces, que a Regina já explorou bastante isso ontem, né? O maior destaque é que essas preces não é um missal, né? Não são um monte de preces que precisamos decorar e repetir sem nem prestar atenção. Não, quando a gente está falando aqui de preces, ou melhor, quando os espíritos estão falando aqui de preces, está falando de um estado de prece, de uma conexão exatamente com essas faixas de luz e um trabalho de evolução espiritual. Não é um blá 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 repetido, né? Que a gente, no meio da reza decorada, já esquece o que está pensando. É esse exercício de nos conectarmos. Se estamos conectados com os espíritos que vêm ali para nos ajudar e nos orientar, nós estamos em prece. É uma sintonia mais importante do que qualquer decoração, qualquer decorar. Aí o próximo, Doc, por favor. Acho que era isso. A gente espera todo mundo em abril do ano que vem, no mês do Livro Espírita de novo. Meu muito obrigado. Eu tinha separado uma música que chama Oração. É linda. É uma oração, né? Esse coração cheio de alegria que cabe tanta coisa, né? Acho que isso que é a verdadeira prece, né? E que vai envolvendo, que vai agregando, né? Sincero, pueril, de coração amoroso, né? E o mais puro possível, que eu vim aqui ficar com vocês essa noite, nessa tarefa de encerrar esse evento que é de todos nós.